Boa noite, boa noite. Estamos começando mais um programa Café e Conteúdo. Hoje temos um tema super atual e trouxemos uma super, hiper convidada, simpaticíssima, e creio que a gente vai ajudar muito nesse programa de hoje. Vamos perguntar tudo a ela que trabalha na Delegacia da Mulher. Depois vou apresentar ela melhor, mas eu queria dar o meu boa noite à Rose. Rose, boa noite, Rose. Boa noite. Bom, mais uma quarta-feira, já estava com saudade. Rubens. Saudade, né, Rose? Rubens também, eu acho que alguma coisa técnica aconteceu, mas Rubens está entrando também. Grande abraço em Rubens. Rose, a nossa convidada de hoje vai dar muito o que falar, né, Rose? Verdade. A doutora Patrícia Marins, desculpe, doutora Patrícia Marins, da Delegacia das Mulheres. Muniz. Patrícia Muniz. Vamos falar hoje sobre violência doméstica, né? Eu queria já passando a palavra para a doutora, para ela dar as considerações dela. Doutora, fique à vontade, né? Se sinta-se em casa. É um prazer realmente tê-la aqui conosco nesse programa. Eu costumo dizer que a gente está prestando, né, um serviço. O programa é para prestar um serviço, né, à nossa sociedade, os nossos ouvintes, né? E cada assunto que a gente vai abordando a cada programa, a gente vai vendo a resposta, né, dos ouvintes conosco. É um programa que passa aqui no nosso canal, no Café e Conteúdo, e também passa na Manchete Digital também. Então, doutora, sinta-se à vontade. Boa noite. Obrigada, gratidão pelo convite. Eu estou muito feliz de participar desse programa, trazer informações, dicas para as mulheres, né, orientações, tirar as dúvidas. Então, é importantíssimo a gente debater, sim, sobre a violência, e eu fico muito feliz quando os homens também, como você, como o Rubens, participam e interagem, e vê que esse universo feminino precisa, sim, do apoio masculino para que a gente possa andar juntos e realmente erradicar a violência que está tão presente aí na casa, nas vidas de tantas mulheres no mundo todo. É verdade. Rose, querida, a palavra está toda com você. Estou aqui. Patrícia, que legal que você aceitou o nosso convite, foi muito bom. Eu a conheci na Delegacia da Mulher, quando eu fazia ainda um trabalho, onde fazia alguns atendimentos às mulheres, que isso fazia parte da minha pesquisa, uma especialização que eu estava fazendo. Tive o prazer de conhecer Patrícia em um outro momento também, junto com Tereza, delegada, onde a gente fazia parte da ONG. Mas eu gostaria de saber, Patrícia, veja só, a gente está vivendo numa pandemia, onde as mulheres elas estão mais presentes dentro de casa com a família. O que será que está acontecendo? Será que aumentou o número de violência contra a mulher? O que é que você me diz a respeito disso? Infelizmente, é muito triste eu passar essa informação, mas sim, aumentou os casos de violência contra a mulher. Devido à pandemia, né, muitos homens perderam o emprego, então as pessoas passaram a ser ansiosas, então o álcool, as drogas, né, os momentos de tensões familiares, qualquer coisa realmente é um motivo para gerar uma violência contra a mulher, porque a violência não é só aquela física, a violência também é aquela psicológica, onde a mulher vem sofrendo, né, com xingamentos, humilhações. Então, a mulher, ela passa por vários tipos de situações dentro de uma casa e fica difícil para ela procurar ajuda, porque o agressor está constantemente dentro desse lar, então ela fica coagida. Então, é interessante que elas também, a gente fala que aumentou, mas é muita denúncia, porque muitas mulheres têm medo de denunciar. Então, é importantíssimo que a sociedade tome consciência disso e realmente participe, porque briga de marido e mulher, a polícia e a sociedade deve sim meter a colher. É verdade. Doutora,
escuto muito falar relacionado a que aumentou, né? Eu creio que na proporção que também aumentou, relacionado às leis, eu creio que também as leis elas começaram a apertar. Não sei, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque realmente eu escuto muito essa questão sobre a violência física, né, e essa violência psicológica. Eu estava assim estudando um pouquinho sobre isso, eu achei uma coisa meia tenebrosa o que acontece. E as coisas parecem que existe a Lei Maria da Penha, não é isso? Mas Sim. Minha dúvida é assim, essa lei ela já está vigorando há muitos anos. E Desde dos tempos para 2003. cá, pronto, e dos tempos para cá, as coisas vêm piorando. E parece que agora chegou num tempo que piorou de vez, tá entendendo? Um negócio piorou, onde a gente se vira violência doméstica. Essas pessoas são presas, tem flagrante. Eu sou ignorante nessa área, eu queria saber muito nessa questão. O pessoal está sendo preso, está ficando, isso é afiançável, sai, aquela coisa toda, porque tem um monte de leis hoje aí que, né, o pessoal fala, não é afiançável, não é afiançável, tal, aquela coisa. Mas e essa questão das mulheres, como é que fica? Bastante interessante essa sua pergunta, porque, na verdade, a violência sempre existiu. As mulheres é que ficavam caladas. Hoje, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, tem-se aquela falsa noção que a violência aumentou, mas a violência sempre existiu. Só que hoje a gente está tomando mais, assim, a mulher está tomando mais engajamento, mais coragem. Então, a sociedade está sabendo daquela vizinha que apanha, que antigamente não sabia. Então, não é que ela aumentou, ela está mais, assim, escancarada. Hoje as mulheres mostram realmente que estão sofrendo a violência. A questão das prisões, quando é feito o flagrante delito da lesão corporal, que é um crime incondicional, a vítima não precisa representar, ela não precisa dizer que quer. A própria autoridade judiciária já autua esse agressor para o flagrante delito. Agora, aqueles crimes de ameaça, xingamentos, humilhações, depende da representação da mulher. Ela tem que dizer se quer ou se não quer que o companheiro seja preso. E muitas, infelizmente, ainda é o pai do meu filho, eu dependo financeiramente. Então, tem toda uma questão por trás. Cultural. Né? Na verdade, é uma questão cultural. Cultural. Então, ela vai dizer assim, se o pai do meu filho for preso, como é que eu vou sobreviver? E o pai dos meus filhos, né? Ela, mãe dele, aí a mulher começa a colocar tantas coisas que ela esquece de se proteger e coloca outras coisas à frente. Então, infelizmente, ainda a lei, ela tem essa brecha, só acontece nos casos de violência física e incondicionada, mas ainda a mulher, em certos tipos de crime, a mulher tem o direito de dizer se quer e se não quer. E, além do mais, tem as medidas protetivas, né? Aquela medida que veio para coibir a ação do agressor, de retirar ele de casa, de afastar ele do lar, de que ele não tenha nenhum tipo de contato por telefone, redes sociais. Então, hoje existem ferramentas que a mulher pode procurar para se proteger do agressor. E muitas delas, infelizmente, ainda tem aquela cultura que não quer que o seu companheiro vá preso. É verdade. Uma coisa que eu fiz dentro da minha pesquisa é sobre essa violência. Ela precisa reconhecer o que é a violência. A violência silenciosa foi o tema da minha pesquisa, eu escrevi um artigo sobre isso, e é muito importante que ela reconheça que o xingamento, que os maus tratos, elas são a violência que antecede a violência física, que não é só o ato do cara bater em você, não é o que ele prendeu você no carro, ele prendeu você em casa, isso não é chegar a esse ponto. É entender que os xingamentos, que os maus tratos verbais, de baixar sua autoestima, isso também é uma violência. Então, hoje, existe algum programa, Patrícia, que desenvolva esse esclarecimento para as mulheres? É interessante a gente ver que hoje a internet, ela fala muito sobre relacionamento abusivo, violência doméstica. Hoje as mulheres estão tendo mais conhecimento dos seus direitos, e existe, sim, centros de atendimento às mulheres vítimas, onde existem psicólogas, assistentes sociais, advogadas, que possa dar esse suporte para a mulher. Então, a Secretaria da Mulher desenvolve vários projetos de conscientização. Hoje a gente já vê propagandas, né, na televisão, informando a mulher dos seus direitos. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, nós mesmos, até ensinar os nossos filhos
né? O respeito de um com o outro, a menina se respeitar desde pequena, o menino aprender que não é para agredir. Então, cabe a nós educar essas futuras gerações para que não se tornem futuros agressores. Eu acho que tudo vem na base da educação. Infelizmente, a gente vem de uma sociedade muito machista, né, muito patriarcada, onde a mulher é vista como um ser de submissão, onde a mulher tem que ser aquela que tem que tomar conta da casa, dos filhos, né, que não pode trabalhar. Olha, infelizmente, Rose, eu atendo tantas mulheres, muitas, que não têm o ensino médio completo. Tem mulheres que não sabem nem ler nem escrever em pleno século XXI. Aqui no Nordeste é uma coisa assim. A gente mora na capital, então eu vejo a falta do apoio que essas mulheres têm de desenvolver culturalmente, né, profissionalmente, para que ela tenha realmente, ela tome propriedade da vida dela, para que ela seja uma mulher independente, uma mulher autônoma, ela construa a sua própria história sem violência. Então, ainda falta muito políticas públicas para essas mulheres saírem do ciclo de violência. Então, cabe a nós realmente mostrar para elas um caminho, mas ainda é uma coisa que a gente tem que avançar mais. Ô, doutora, dentro disso aí, eu sei que vou lhe chamar de você, por ser tão nova, né? Obrigada. Você, assim, creio que, como você me falou, atende muitas pessoas lá, tal, e tem algum caso, assim, eu creio que o medo sobrepõe a maioria dessas mulheres, né? Principalmente, existe, claro, uma certa ignorância também, nesse termo todos aí, né? Existe uma certa também, o medo de, tipo assim, eu vou, denuncio, depois ele vai e me mata. Tendo essa questão protetora, né? Tantos metros que não pode ficar, né? Não pode ligar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas essa questão do medo, tem algum trabalho que quando ela chega na delegacia, por exemplo, eu conheci uma certa pessoa que o marido batia nela e ela dizia assim, eu até falei, mas por que você não faz uma denúncia? Ela fez, mas eu tenho medo, porque se eu denunciar ele vai me matar. Tá entendendo? E se eu for para fora, eu tenho um menino e ele vai atrás e sabe aquela coisa toda. E se ele me bota na justiça e eu fugir, vai dar sequestro do bebê, sei lá, do menino, né? Aquela coisa toda, porque tem que ser a guarda compartilhada, aqui que ela prove. Então, assim, quanto a essa questão do medo, existe algo quando ela chega lá, mas eu tenho medo, e tem umas instruções para que ela realmente diga assim, não, agora eu estou segura, estou na mão. Tem coragem, né? Tem coragem para denunciar. Pronto. E encoraja ela para denunciar e diga assim, e existe um caminho que ela deve seguir perante aquilo e as pessoas explicam ela aí, assim, tal. É muito interessante a gente ter essa visão. Eu, como policial, eu faço vários trabalhos com mulheres vítimas, então a gente tem que ter essa sensibilidade de ver aquele momento da mulher. Tem mulher que vai 2 vezes na delegacia, olha para a gente e volta da porta, conversa, só vai conversar e a gente explica, ela, não, depois eu volto. Então, assim, ela vai começando a entender que o silêncio é a arma do agressor. A gente também encaminha para o Clarice Lispector, que é um centro de acolhimento a mulheres. Então, ela precisa ter realmente conhecimento e certeza do que ela está fazendo, até porque a mulher, quando ela se vê sozinha, sem apoio, ela sente muito medo. Infelizmente, ainda muitos familiares de mulheres vítimas, de mulheres de violência doméstica, não apoiam, não querem elas em casa, não querem porque tem filhos, não quer ajudar financeiramente. Então, sabe o que diz? Casou com ele, você vai ter que aguentar. Eu aguentei. É a frase que ela escuta da mãe, porque é uma repetição. Eu aguentei do seu pai, você casou, vai ter que viver e aguentar ele também. Então, veja como ainda existe essa maldade ainda de não ver a outra, a sororidade entre nós mulheres, porque se eu vejo minha filha sofrendo um relacionamento, eu como familiar, como mãe, eu tenho o dever de proteger minha filha, de mostrar para ela que ela tem uma mãe, que ela tem um apoio, mas infelizmente a gente vem de uma cultura ainda muito machista, que as próprias mulheres participam disso. Isso, então veja como a gente tem que mudar essa cultura da cabeça da mulher. Então, realmente, quando eu levo esse trabalho para as redes sociais, é para justamente encorajar mulheres, porque eu recebo muitas mulheres que dizem assim, eu assisti seus vídeos,
eu acompanho as suas redes sociais, eu tomei coragem de vir aqui denunciar. Então, veja, o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de Rose, pode fazer a diferença na vida de uma mulher até que esteja escutando agora, que esteja passando por uma violência, e dizer para ela, assim, que o silêncio é a arma do agressor. E a gente tem que dizer, assim, que para cima do medo, a gente tem que ter a coragem, porque a coragem para viver, para proteger a sua própria vida. Então, infelizmente, muitas mulheres têm medo, porque ela não tem esse apoio. O apoio é fundamental para que a mulher saia do ciclo de violência. É verdade, e você sabe que esse momento dessa fragilidade da mulher, ela é uma questão cultural, né? Ela já foi criada por mulheres também que já eram machistas, mulheres que foram criadas onde o homem tem valor, que a mulher tem pouco valor. Isso é uma história que vem de longa data. Então, ela não se sente encorajada a tomar qualquer que seja a decisão. O que ela for tomar, ela tem medo do que pode acontecer com o filho, com a mãe, com alguém do lado dela. E uma coisa que também que eu acho muito importante é a relação da mulher com a outra mulher. Essa rivalidade Sim. que a gente precisa destruir isso, desmanchar. Ninguém precisa ser rival de ninguém. Você é amiga, você tem que acolher a sua amiga. A outra mulher, Isso. ela é igual a você, ela tem a mesma sensibilidade. E eu me deparei muitas vezes com situações assim, de mulheres que realmente ela fazia questão, eu quero que ela apanhe, porque ela tomou o marido da minha amiga. Então, esquece isso, você tem que ser solidária à mulher. Você tem que sentir a dor do outro, sabe? Não tomar partido contra a mulher. Seja lá o que ela fez, poxa, para um pouquinho e vê que ela está sofrendo, que é a pele dela que está sofrendo. Então, a gente precisa desmontar essa cultura, sabe? E reiniciar um trabalho com essas mulheres onde elas tenham coragem de se amar, de se gostar e de gostar da outra também, de poder abraçar outra mulher sem ter medo da rivalidade. Ela é linda porque tem os cabelos cacheados, você é linda porque tem um cabelo liso, todas são lindas. Então, vamos aprender a se valorizar. A gente não precisa disputar espaço, sabe? Nem com homem, nem com mulher, porque o espaço é para todo mundo. Quando o sol nasce de manhã, ele não escolhe. Hoje eu vou nascer somente para os meninos, amanhã eu vou nascer. Não, ele nasceu para todo mundo, preto, branco, amarelo. Então, a gente tem que entender isso. As mulheres têm que saber que você é capaz, que você pode, que você, o que você quiser, você consegue. Não importa o obstáculo, gente. Tem uma coisa bem interessante que eu falei hoje para uma amiga, foi sobre quando a gente está aprendendo a escrever. Na primeira série, aqueles anos iniciais. Aí você escreve errado, aí apaga. Chega um ponto que você termina machucando, estragando a folha. Aí a sua primeira professora diz, vire a página. Esse vire a página, o primeiro ensinamento. Ficou feio, ficou errado, vira a página, começa de novo. Esse é o momento de você recomeçar. Então, a gente tem que estar sempre virando uma página. Vira a página da violência. Não vai deixar de amar, não. Claro que você vai amar, só que você agora já conhece os sinais da violência. Então, é importante que a gente reconheça no agressor os sinais, porque ele dá logo no namoro, não é isso, Patrícia? Você pode me falar muito bem sobre isso. Essa questão dos sinais é muito interessante, porque tudo se repete, que quando eu começo a atender as mulheres vítimas de violência na delegacia, o discurso é o mesmo. Como é que começa um relacionamento abusivo, minhas amigas? O excesso de ciúmes, a falta de respeito, os xingamentos, as humilhações, isolamento da sua família, dos seus amigos, não quer que você saia com tal roupa, não quer que você estude, não quer que você trabalhe. Aí, porque nós, mulheres, a gente assistiu tanto filme de Cinderela, que a gente acha que o nosso príncipe vai vir em cima de um cavalo branco, nos beijar e nos salvar da torre. Então, a mulher tem que ser ensinada a estudar, a trabalhar, a ter seu dinheiro, a aprender a se respeitar, sabe? Porque quando a gente tem amor próprio, quando a gente se ama, quando a gente está com autoestima, ninguém vai entrar na sua vida para tirar isso de você, não. Porque quando você se ama de uma forma e vê aquela pessoa te humilhar, te xingar, você vai dizer assim para você, não, eu não mereço isso. Mas a partir do momento que você aceita para estar com aquela pessoa,
você se humilha, você acha que ele vai mudar, também é uma questão muito cultural, que a mulher acha que o homem vai mudar. Não, ele me agrediu porque ele estava bêbado. Ah, ele é um bom pai, ele é um bom pai. Então, assim, a mulher própria justifica as agressões que ela está sofrendo. Então, mulherada, homens também, né? Por que o homem tem que ser tão agressivo com a mulher? Que falta de confiança é essa? Né? Hoje os casais não se respeitam mais, os casais que vivem violência. Você acha que os filhos que vivem numa presença de violência são filhos saudáveis? Então, vocês que são do ramo da saúde Não mental, são. que eu também estou fazendo psicologia, a gente sabe que toda uma estrutura familiar é afetada. Então, é interessante, sim, a mulher, ela tomar consciência, ela tomar propriedade da sua vida, e ela se olhar no espelho e dizer, sim, eu sou uma mulher que merece o respeito e merece ser feliz. É por aí que deve começar, o respeito por você mesma. E esquecer Excelente. essa coisa de princesa também, né? Porque a gente é princesa quando é pequenininha. Senão você vai passar 2, 3 anos beijando um sapo e ele não vai virar príncipe. Então não adianta beijar um sapo esperando que ele vire príncipe. É melhor. A gente também vê dessa cultura muito de provedor. A menina é ensinada, você tem que casar com um homem que lhe dê uma casa, você tem que casar com um homem que lhe dê sua feira, você tem que casar com um homem que lhe dê... Não, você tem que casar com um homem que você ame, que você tenha o seu dinheiro, que você possa dividir com ele E que a felicidade, respeite. que dividir as coisas, que ele respeite. Se ele é provedor, se ele é milionário, ótimo. Mas se você é uma mulher que tem o seu dinheiro, e você pode também contribuir, esse homem contribuir na sua vida, que eu acho que é uma junção de coisas, você vai ser muito mais feliz, mas você depender desse homem para comer, minha amiga, você está abrindo a sua cova, não dependa de ninguém. Eu acho que todo ser humano tem que ter sua independência, independente de qualquer classe social, né? Se a mulher não sabe fazer, a gente vê muitas mulheres que têm medo de enfrentar a vida, mas você pode ser uma manicure, você pode ser uma mulher empreendedora, certo? Você pode ter uma habilidade que desenvolver e ganhar seu dinheiro. Então, as mulheres têm medo de enfrentar a vida e acham melhor estar apanhando daquele cara que chega bêbado, porque não falta nada para os filhos. Então, vamos conscientizar essa mulher que ela pode sim, que ela pode tomar as rédeas da sua vida e que ela pode ter o seu sustento e não depender de ninguém. E, olha, eu vou te dizer, a pior coisa é uma família onde as crianças crescem num lar de violência. É pior. Se ele cresce com a mãe trabalhando e dando pouco, mas ela contribuindo sozinha, essa criança ela vai ser mais saudável. Então, essa coisa de, não, eu vou morrer apanhando para não me separar, porque a minha religião não permite, porque eu tenho que viver e morrer com ele, porque Deus quer assim. Deus não quer assim. Deus não mandou a gente ser infeliz, não. Ele mandou você fazer a escolha, fez a escolha errada, ele está batendo, saia da relação. Não está lhe respeitando, saia da relação. Você não é obrigada. Então, não vamos usar o nome de Deus para justificar aquela minha acomodação, que isso também acontece. Cláudio, você quer falar? Eu estou vendo aí, duas mulheres falam bastante, né? Não, eu estou aprendendo aqui, isso é bom, né? O que vocês estão falando aí relacionado, você falou agora, Rose, também, a questão familiar, né? Eu vou puxar para o lado da infância. Isso aí, eu acho que começa da infância, né? Porque ali os filhos, com certeza, esses pais, esses maridos agressores, eu não sei se isso tem a ver com o que eu vou falar, doutora, mas eu ouvi falar muito o seguinte, que isso daí já vem lá atrás. Era o avô que batia na avó, que tinha aquele problema todo, depois o pai que batia na mãe, entendeu? E, consequentemente, ele viveu tudo aquilo ali, né? E chegou agora e faz a mesma coisa com a mulher. Agora com a diferença. Esse agressor ele é diferente dos outros. Porque esse aí é aquele que de manhã ele bate, ontem à noite ele bateu, e hoje de manhã ele leva o café na cama, tá entendendo? É verdade. Ele liga dizendo que tem te desse ama, tipo também. né? Ele liga dizendo que te ama. Leva flores para você. Leva flores, diz que Chora, fez aquilo. aceita Jesus. Se converte, né? Agora. Se converte. Diz que volta a repetir não era tudo aquilo, de novo. Pronto, diz que não era aquilo que ele queria, tal. E ela volta a dizer assim, eu vejo... E a culpa foi até dela, né?
Ele diz até foi isso. culpa Minha minha. Claro, claro. Ali ele vai procurar um culpado nesse momento. Ele é o líder do negócio. Então, Sim. e ela começa a ver que ela já não começa a ver mais a batida que ele deu ontem, né? A agressão física. Ela começa já a enxergar a partir de hoje as flores que ela recebeu na cama, o café da manhã, as ligações, eu te amo, aquela coisa toda, tal. Então, isso é uma coisa, doutora, que a senhora pega muitas pessoas desse tipo lá, isso vem, pela sua experiência, isso vem muito desses homens, dos antepassados, né? Dos pais, Nossa, avós e tal. eu quero aqui esclarecer uma coisa para vocês. Uma mulher, para se reconhecer, foram feitas pesquisas, uma mulher, para se reconhecer dentro de um relacionamento abusivo, dura em torno de 10 anos, a maioria delas. Veja como isso é triste. Elas não se reconhecem, porque ela vive naquele ciclo de violência, né? Tensão, explosão e fase lua de mel, que você acabou de falar. Então, aí a mulher já começa, ela se culpa pelo relacionamento, ela se culpa porque ele estava nervoso, então ela começa a viver nesse mundo tolhida, emocionalmente, assim, abalada, porque ela acha que toda a responsabilidade do relacionamento é dela, ela que tem que manter o relacionamento, ela que tem que manter o pai dos filhos. Então, veja, eu vejo muito isso na delegacia, que as mulheres, outra coisa interessante, as mulheres não querem separar. Sabe o que elas querem que a polícia faça? Que a senhora pode conversar com ele? A senhora pode dar um conselho para ele? A senhora pode... Então, veja, elas têm a esperança que nós, policiais, converse com ele, que ele vai mudar. Porque, na verdade, ela não quer sair do casamento, ela quer manter a família, mas quer que ele mude de atitude. E, infelizmente, isso não é uma coisa que depende de nós, depende dele, é ele que tem que mudar. E, geralmente, o agressor, ele não muda. Doutora, não. Já que a senhora falou sobre isso aí, Rose, me permita, eu vou em cima da pergunta dela agora, da resposta dela. A senhora já deu muito conselho a maridos assim, doutora? Já. Já? Eu pergunto, já. A gente fala, porque eu vejo muitos homens também. Eu posso te falar até uma coisa mais interessante ainda. A maioria dos homens que agridem, eles não foram criados com o pai. Não tem pai no registro. Ele é criado com a avó. É muito interessante, uma coisa que eu observo muito. Eu não sabia, é interessante. Quando eu vou fazer os procedimentos, quando a gente vai puxar a ficha dele, ele não tem pai. A maioria, estou dizendo que a maioria dos homens agressores, uma coisa que eu observei, não foram criados com o pai, ele é criado com a avó. É como se ele tivesse uma revolta com a mulher. É como se ele visse a mulher como uma pessoa que ele... como um inimigo dele. Ele disputa o espaço com aquela mulher. Ela não pode ser maior do que ele. Então, eu observo muito isso. Não que isso seja um fator determinante. Estou entendendo. Mas acontece. Que coisa interessante. Um dado eu não sabia disso, realmente. É interessante. Eu acredito muito na recuperação do ser humano. Então, eu acredito assim, hoje a gente tem uma lei que ela vai punir o agressor, mas a gente precisa reeducar esse agressor. Porque o que acontece? Eu vou punir, eu vou proteger essa mulher, mas ele vai desenvolver outro relacionamento com outra mulher e vai repetir. E vai agredir de novo. Entendeu? Então, se ele não tiver um tratamento, porque muitas vezes é somente comportamental, outras vezes realmente tem casos patológicos. Existem casos patológicos, homens esquizofrênicos, que a mulher nunca descobriu que ele era esquizofrênico, só quando ele surtou um dia e jogou pedra e tentou se matar, foi que descobriram que ele era esquizofrênico. Então, quando existe uma patologia, ela precisa ser tratada. E uma outra coisa, um outro ponto também que eu acho interessante é que a mulher ela tem que sair dessa relação de querer ser a psicóloga, a mãe, ela tem que ser apenas a mulher do cara, ela não pode ser a psicóloga. Eu não tenho que compreender você e seus traumas. É a síndrome da enfermeira, né? Isso, eu não vou fazer isso. Quer salvar, que vai fazer ele mudar, que o amor dela vai mudar ele. Né? Ou você vem pronto, ou então você me pede ajuda e juntos a gente vai construindo. Mas você chegar para mim e dizer, olha, eu tive trauma na infância, tá? Beleza, procura um especialista. Sim. Aí depois que tu resolver, tu me procura. Então, a gente tem que ter essa ideia, tem que ter essa firmeza. A mulher ela tem que agir menos com o coração, 50% de coração e 50% de razão. E nós, mulheres,
a maioria usamos 80% de emoção. É aí que a gente sofre. Então, a gente tem que botar 50 de emoção e 50 de razão. Tá me fazendo feliz? Rose, Massa. Tá me respeitando? Massa. Rose, deixa eu te falar uma coisa boa. Existe Fala. uma juíza aqui em Recife, que desenvolveu um projeto de que ele pague a pena fazendo tratamento. Por exemplo, de vez de mandar ele para a prisão, ela manda ele fazer o tratamento obrigatório, assim, que ele precisa passar por uma equipe multidisciplinar. Ele vai xingando, ele vai com raiva, mas ele cumpre. Então, no final, é ela que dá o certificado a ele. E tem homens que choram. Tem homens que choram quando ela entrega a juíza e dizem assim, realmente eu era doente, eu era muito ciumento, eu não enxergava a mulher. Então, veja, ela já está revolucionando, ela enxerga muito o homem no sentido do que não é colocando esse homem na prisão, porque ele vai sair, vai voltar a decidir, ele vai decidir. Como é que a gente... Como é que esse homem, porque ele vai agredir A, vai agredir B, vai agredir C, todo relacionamento que ele entrar, ele vai agredir. Então, vamos tratar esse homem, porque quando a gente cuida desse homem, ele vai ser ele vai ser um novo homem, ele vai olhar a mulher diferente, ele vai amar, ele vai respeitar, ele vai ser mais feliz, porque eu acho que um homem que agride, ele não é feliz, ele vive angustiado, certo? Então, veja que trabalho maravilhoso essa juíza vem desenvolvendo, e espero que o Brasil todo veja esse projeto dela e que realmente se expanda, e que vamos fazer a diferença. Né? Vamos copiar. Na vida desses homens que precisam tanto de ajuda, porque esses homens que agridem, ele precisa de ajuda, porque, olha, o homem que agride não é aquele que é o pedreiro, não, o homem que agride é engenheiro, é professor, é político, né, então é médicos, que eu atendo, eu faço muito atendimento de homens, assim, que tem uma escolaridade alta, tem uma função ótima, mas ele é agressor, ele tem uma deficiência nisso. Então, veja, é uma doença, né? Do machismo, de ver a mulher como propriedade. Cultura, né? De que a mulher é uma cultura. Da cultura. Então, quando a gente faz esse tratamento, o homem pede ajuda, eu acho que é muito salutar que ele seja ouvido e que ele seja encaminhado para esses projetos que vai fazer realmente a diferença na vida dele. Ô, doutora, Rose ia perguntar agora, né, Rose? Vai, meu amor, fale. Não, fica à vontade, Rose. Eu tô com um caderno aqui, Rose, para perguntar a doutora aí. Pergunte, vá, use teu caderno. Mas, olha, veja bem. A Rose estava falando nessa questão da mulher de uma ajudar a outra, que eu acho que falta mais união. Eu não sei se eu estou errado nisso. Eu vejo muitas mulheres levantando as bandeiras aí, né? Mulher tem que ajudar a mulher tem que encorajar a mulher tem que... Um monte de bandeiras que eu vi por aí, né? E realmente eu vejo que, eu posso estar até errado, posso estar até falando besteira, mas às vezes é muito diferente do homem, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu ouvi, me perdoe se for uma besteira, mas uma vez eu vi uma história falando sobre essa questão de mulher e homem, né? Diz que quando foi uma pessoa que estava contando lá na empresa uma vez, dizendo a diferença entre o homem e a mulher. Quando, dando um exemplo, essa questão ele falou de segredo, traição, essas coisas falando, né? E ele dizia o seguinte, para você ter uma ideia, por aí você tira a diferença. A mulher, quando parece que o homem vai perguntar à mulher, viu minha esposa por aí, tal, vi, estava ali traindo ali, não sei o que, saiu agorinha com o carro aqui, e não sei o que, já, como diz assim, já entregou a outra, né? Eu quis dizer isso. Quando é o homem, às vezes a mulher liga para o homem, olha, meu marido tá aqui perto de mim, acabou de sair, foi aqui no banheiro, tá entendendo? O cara nem estava lá, tá entendendo? Ele estava falando sobre essa questão de união, dessa do homem e das mulheres. Cumplicidade, né? Essa coisa toda. E eu vejo essas mulheres levantando tanto as bandeiras de uma ajudar a outra, aquela coisa toda. Aí Rose falou, isso é cultural, falou uma coisa relacionada à cultural, você também tinha falado cultural. E eu vejo que essa questão cultural ela é tão forte, mas será que isso vai mudar? Eu vou começar de uma coisa. Salário, não é verdade? Ainda hoje, se você pegar dentro da empresa, que trabalha diretamente com essa parte de pessoal, a maioria dos salários dos homens é
tudo maior do que as mulheres fazendo a mesma coisa, e eu ainda vou lhe dizer mais. Tem funções, está entendendo, que é a função do detalhe, que só a mulher enxerga, não é o homem, mas ele ganha mais do que ela. Entendeu? Então é uma coisa muito, muito cultural. Aí eu queria saber da doutora o seguinte, a senhora vê alguma luz no final do túnel disso? Acha que as coisas realmente vai mudar, estão mudando, ou realmente as coisas realmente não estão mudando mesmo e as coisas vão melhorar muito mais ainda por causa disso, daquilo outro? Eu espero que mude, né? Porque a luta da gente é essa, enquanto mulher. Porque nós somos criadas para ser rivais uma das outras, né? Essa é a cultura. Então, essas próximas gerações, a gente tem que ensinar que as mulheres têm que ser uma pelas outras, mais unidas. Então, eu acho que é a cultura que tem que fazer essa mudança. Isso vai depender muito da criação, né? Das nossas filhas, dos nossos filhos. Como é que a gente vai educar essas meninas? Então, na época da minha avó, né, quase ninguém, essas mulheres eram vistas, se uma mulher tivesse, até uma mulher separada, né, vamos supor, há muitos anos atrás, Sim. ela não era bem vista na sociedade. Uma mulher separada, uma mulher que só tinha filho, uma mãe solo, não era bem vista na sociedade. Então, veja, muita coisa mudou, né, hoje, muitas mulheres aí estão em cargos de poderes, né, hoje, quem diria uma mulher na polícia, né, delegadas, né, então, assim, hoje as coisas estão mudando, então eu acho que a cultura tem que fazer parte da nossa história, assim, e mudar, assim, o conceito de como a gente via a mulher anteriormente, e eu acho que está mudando aos passos lentos, mas está mudando, e isso vai depender de todas nós, né? É verdade, eu acho que a gente precisa ter essa consciência e passar para elas essa consciência, para todas as amigas, irmãs, não é isso? Então, as mulheres que caminham com a gente, elas têm que andar de mãos dadas, não é porque eu sou melhor, você é massa, você é melhor em alguma coisa, cada um tem a sua qualidade, então a gente tem que reconhecer o valor do outro, e saber que a competição maior é com você mesmo, para que você cresça, que você evolua, que você seja melhor a cada dia. Não é competir com o outro. A gente não precisa disputar nada. O mundo está aí, aberto, e a gente pode seguir. Agora, a Cláudia já pode fazer a diferença por ser um administrador, né, Cláudio, dentro de empresa. Não, mas então, já pode levantar essa bandeira com a gente. Tem muitas mulheres, ele tem muitas mulheres que ele trabalha, né? A grande maioria, né, Cláudio, aí na empresa? Eu acho que 70% é mulher, né? Desde as lojas de varejinho, a gente atende lá, conversa com as meninas, seleciona as meninas desde os 18 anos até o pessoal com mais idade, né? Então, a gente vê hoje, eu costumo dizer que, por exemplo, as menininhas que eu selecionava 10 anos atrás, que tinham 18 anos, é totalmente diferente de 18 anos de agora. A cabeça é outra. E não só é a questão da tecnologia que predomina, não. É a questão mesmo da empoderamento, né? Que o pessoal empoderamento fala. Essa questão, né? Essa questão de personalidade mais forte, sabe o que quer, sabe aonde quer chegar, entendeu? Então, eu gosto muito de conversar com o pessoal mais jovens, eu escuto muito, tá? Como eu também escuto o pessoal mais velho, que eu gosto muito de conversar com o pessoal mais velho, que tem aquela questão do aprendizado, o que agrega de você, né? Que é aquela questão de vida, né? A questão de vida. E dos jovens, essa questão de como eles estão chegando hoje no mercado de trabalho, qual é a cabeça. E assim, claro que eu não via muito isso. Hoje, a maioria, a sua grande maioria, filhos de pais separados, entendeu? Isso. Eu vejo muito isso. Então, alguns dados, eu costumo trabalhar dentro mesmo do próprio grupo, vendo isso, anoto lá, converso com um, converso com outro, vejo a questão, eu vejo muito essa questão comportamental, né? Eu trabalho muito com essa questão comportamental. Então, eu vejo a questão comportamental da moça, daquela jovem, daquele jovem, tá entendendo? Do pessoal mais velho, não, que a gente já conhece praticamente na palma da mão, mas essa turma que tá vindo, você consegue, se você realmente estiver bem, com os ouvidos bem atentos, você consegue aprender muito também, em alguns aspectos, principalmente de segurança, tá entendendo? Onde saber e não ter vergonha de onde querer chegar, entendeu? Eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. E às vezes a gente não vê isso muito no pessoal
tá mais antigo, pô, Cláudio, eu não posso mais, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3, tá? Então agora para mim é só aposentadoria e aí a gente vai encorajar também o pessoal, sabe? Não, que é isso, tá novo, tá entendendo? Que conversa o que 60 anos, 60 anos ainda tem que estar fazendo menino ainda, tá novo, tá isso, tá aquela coisa toda, né? Mas, não, porque eu tô só, porque isso não. E aí a gente vai. Então eu escuto muito isso, né? E só me preocupo em algumas coisas que eu acho que a empresa hoje ela tem a obrigação, não só, tá entendendo, de buscar do profissional, homem ou mulher, jovem ou mais velho, buscar essa questão só do número. Mas acho que as empresas hoje têm a obrigação fundamental de fazer o social. Então, hoje eu vejo que toda empresa ela tem a obrigação de fazer a parte social. É de chamar o funcionário, conversar, e isso eu gosto muito de fazer, sabe? Chamar, saber como é que está a família, se tem filho. Menininha novinha, 18, 19 anos, já criando um filho sem pai, você está entendendo? E mandando ver, está entendendo? Indo para lá, indo para cá. Talvez se eu fosse uma mulher no meu tempo, atrás, um pouquinho, eu não tivesse essa coragem que essa menininha hoje de 18, 19 anos está tendo, entendeu? Então, assim, eu me surpreendo muito, aprendo muito, mas não deixo de fazer também a parte social dentro da empresa, não, porque eu acho que é obrigação da gente. Por aí a gente já começa a criar o hábito dentro da empresa. Ele não precisa também só criar o hábito dentro de casa, não. Eu acho que a gente está numa sociedade e todo mundo tem que se ajudar nesse momento, né? E eu acho que dentro de casa, na empresa, na sociedade, a gente tem que fazer a parte da gente. É verdade. Ô, Patrícia, e como é que vocês estão conseguindo identificar nessa pandemia a violência? Porque ela não pode sair de casa, né? A mulher está presa em casa, junto com o agressor. Como é que está acontecendo? Existe canais, né, de denúncias, o 180, a polícia militar tem chegado muito na delegacia, né, as mulheres chamam, a vizinha chama, né, então, a mulher não pode se calar, existem as ferramentas, então, chega assim, e a gente percebe também que aumentou as denúncias porque as pessoas começaram a ver as propagandas, quando mostraram que símbolo, né? Os símbolos, e aí as mulheres começaram a tomar, não é porque eu estou numa pandemia dentro da minha casa que eu tenho que ser agredida. Então, já pega o celular, liga para a polícia militar, então a gente vê a atuação muito forte da polícia nesse sentido de dar o apoio na rua. Eu sei que o contingente ainda é pouco para a quantidade, né, de pessoas que sofrem tanto, mas a gente vai, sim, enfrentando, na medida do possível, solucionar todos esses problemas que chegam na delegacia. E eu trabalhei dobrado, viu? Essa pandemia, a gente realmente sentiu como a violência aumentou. A violência contra a mulher, eu quero deixar uma coisa bem clara, não é só aquela violência do marido e mulher, não. É do pai contra a filha, é do irmão que agride a irmã, né? O pai que agride a filha, o irmão, o tio. Quer dizer, a violência não é só entre casal, a violência é no âmbito familiar, naquele lugar onde ela devia ser protegida, acolhida, é o lugar que ela mais sofre violência. Isso parte do patriarcado, da parte masculina, que vem agredir a mulher nesses âmbitos. Então, mulheres, que vocês que estejam sofrendo violência, não se calem, realmente procure denunciar, vai na delegacia, se não puder ir, liga para o 190, né? Chama a vizinha para denunciar, porque hoje realmente existem ferramentas aí que veio para fazer a diferença na sua vida. Eu ouvi falar, doutora, eu não sei se isso foi até o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele estava falando o seguinte, que cresceu o caso de feminicídio em 22,2% entre março e abril. Isso é verdade mesmo? A violência aqui no estado de Pernambuco em relação ao feminicídio diminuiu, de acordo com a estatística, mas a violência em si tinha aumentado, mas o feminicídio diminuído. Então, cada estado tem a sua estatística, né? Cada estado, ele fala aqui de Brasil, é 22, agora diz que 3 estados baixaram. Aí cada então, 2 horas, Cláudio, e cada 2 horas uma mulher agredida no Brasil, a cada 2 horas. Aí você por aí, a gente um país desse continental, um país dessa dimensão, né? Então, a gente vê que realmente, e nesse sentido, no sentido do país, realmente, muitas mulheres morreram, vítimas de feminicídio, pelo fato de ser mulher. E a gente vê que a violência, ela não é somente na classe pobre, né? A gente viu muito depoimento de atrizes, cantoras, né? Que elas vivem direto na mídia e que sofreram violência. Então, ninguém está livre da violência. Qualquer uma pessoa
pode ser agredida, desde que ela reconheça que está sendo agredida, né? Porque a E partir você do vê, né? momento... Hoje a mulher ela está tendo porque as mulheres diziam assim para mim, eu tenho vergonha de denunciar, né? Então hoje a vergonha parece que está ficando um pouco de lado e as mulheres estão tomando coragem de denunciar, né? Hoje você vê mulheres famosas, né? Mulheres colocando a cara ali, mostrando as agressões que talvez já vinha sofrendo há muito tempo e hoje elas estão tomando mais coragem, né? Aquela mulher negra da comunidade que apanha todo dia, aquela mulher invisível, né? Aquela mulher que sofre toda a violência social, a gente sabe que são as mulheres que sofrem mais violência, são as negras, a gente vê as analfabetas, as que dependem financeiramente. Então, quando uma mulher ela tem o seu poder financeiro, fica mais fácil dessa mulher sair do relacionamento abusivo, fica mais fácil ela se livrar, ela tem mais conhecimento, mas a vergonha, ela deixa a vergonha de lado, e realmente a vergonha é para o homem que agride, a vergonha tem que ser para ele, não para você, que é agredida. É verdade, muito bem. Eu vi que no Acre... Não, eu vi que no Acre, quando eu estava falando dos estados, 12 estados cresceram, e um dos que mais cresceram, que estava em estado crítico, foi o Acre. Ele cresceu 300%. Então é muita coisa ainda, né? É muito trabalho ainda a se fazer, né? Agora, Patrícia, você falou que Pernambuco ele deu uma baixa, né? Deu uma baixa aí, né? Não foi isso? Isso, Pronto. isso. Isso foi mediante a quê, você acha? Foi o quê? É o trabalho que está sendo feito? Ou os homens, assim, estão mais príncipes? Não, eu acho que são os rigores da lei. Eu acho que quando a lei veio e mostra para que veio, né? É verdade. Quando a polícia bate na porta daquele homem para entregar uma intimação, para entregar uma medida protetiva, então a gente percebe que tem causado efeito. E lógico que existem homens que enfrentam a justiça, como a gente sabe, que não tem medo de nada, quer ser acima da justiça, né? Quer matar, quer roubar, quer destruir. Mas o Estado, ele tem que se mostrar presente na vida da sociedade. Então, é essa a nossa função, de mostrar o nosso poder e garantir a ordem, garantir a segurança, principalmente as mulheres de que eu trabalho, a gente tem que mostrar para ela que ela está amparada pela lei, que existe abrigamento da mulher, que hoje ela não está sozinha, ela não precisa mais ir para a casa de um parente, hoje o Estado disponibiliza uma casa-abrigo para as mulheres, pode levar seus filhos, lá ela tem comida, lá ela vai ter apoio, lá ela vai ter acompanhamento, então veja bem, hoje uma mulher sofre violência, se ela colocar na cabeça, se ela quiser, porque ferramentas tem para realmente ela cortar esse ciclo. Que é muito difícil, eu digo na parte emocional, a mulher ela é muito cheia de emoção. Então, por mais que ela queira denunciar, mas ela tem uma afetividade, então ela tem uma ligação muito forte com aquele homem, e é difícil para ela, não é tão fácil, ela tem que realmente ter consciência de que é melhor a dor, essa dor da separação, do que a dor física que ela está sofrendo. Então, quando a gente atende uma mulher e faz com que ela tome essa consciência, assim, é uma coisa assim, maravilhosa. Mas não é interessante também esse seu discurso, porque as mulheres, elas sofrem violência, sofrem, mas se chegar nos filhos dela, se começar a agredir os filhos, eu percebo que ela vira uma leoa e ela vai na delegacia, ela diz assim, eu sou agredida há muitos anos, mas agora ele começou a agredir meus filhos. Então, é quando dá aquele estalo na vida dela, que ela diz, não, chega, eu não aguento mais, agora está partindo para o... Enquanto estava em mim, eu aguentava, mas a partir do momento que passou para os meus filhos, aí a coisa muda de figura. Então, eu acho que isso é um fator bem, bem preponderante para que a mulher, ela tome ela só reconhece como uma coisa mais que as cria dela, sabe? E é difícil essa dependência emocional, viu? As mulheres, a gente percebe a dependência emocional, a mulher, elas desenvolvem, muitas mulheres chegam na delegacia com depressão, ansiedade, crise de pânico, vamos falar também do suicídio, que a gente está no mês, né, de que está tão relevante esse tema do combate ao suicídio. Vocês não têm noção de quantas mulheres eu escuto dizer assim, eu tenho vontade de tirar a minha vida. Eu escuto de várias. Então, veja, a perturbação que ela acha que se matar vai resolver todos os problemas. Então, a gente tem que ter esse olhar para a mulher vítima de violência.
Então, ela sofre. O que é que a sociedade tem feito? O que é que nós, sociedade, tem feito para ajudar essa mulher? A gente fala tanto da mulher denunciar, mas por que essa mulher ela não tem uma política pública de um emprego para ela? Onde é que a gente vai incluir essa mulher para estudar? Onde é que a gente vai inserir essa mulher para ter uma profissão? Essa mulher vítima, com esses filhos. Então, veja, muita coisa tem que ser conquistada para que a gente realmente ajude essa mulher. Não é só denunciar, é ajudar ela a andar com as próprias pernas. É verdade. Eu acho que deveria, não sei como, mas ter, não sei se da própria sociedade, do governo, não sei, mas grupos e grupos e grupos de ajuda, sabe? Porque Isso. eu vi um dado, né? Eu vi um dado, Patrícia, você falando agora sobre suicídio, a gente vem até falando sobre muito isso no próprio grupo, onde a gente trabalha relacionada justamente essa questão do suicídio. Eu dei até uma entrevista para um pessoal e gravei um vídeo falando sobre isso. E os dados é muito alarmante também. É verdade. Porque, por exemplo, uma mulher, ela não aguenta, ela tem medo de denunciar. Esse medo é tão grande. Por trás tem uma insegurança tão grande que ela nunca fez isso, tá? Nunca conversou com ninguém. Então aquilo chega um momento, como você falou, ela vai com depressão, vai com pânico, chega um momento, tá entendendo, que ela quer combater aquela dor, ela não quer morrer, mas ela quer matar, não é ela, é a dor que ela tem. Então, é a dor que sente. Não é assim? E se joga, é a dor que sente. Tá entendendo? Se mata, toma veneno, toma isso. Agora, assim, às vezes, poxa, se tivesse conversado com a Patrícia Muniz, tivesse conversado com a Rose, tivesse conversado com o Cláudio, com o Rubens, com o Nil, com quem seja. Caramba, 5 minutos só com a gente, eu garanto, tu tá entendendo? Que ela desistia. Que a gente que desistia, eu garanto que eu mudaria, tá entendendo? Essa concepção, essa vontade ruim que ela tinha. Mas a gente, às vezes, não chega a nem conhecer essas vítimas, não chega a se aproximar, e às vezes eu fico me pensando, caramba, onde e o próprio Estado, né? Fica omisso, porque as pessoas que se matam, ninguém vai estar. O Estado não vai dizer as pessoas que se matam. Exato. Por que se matou? Agora, fica ali, ela fica escondida, inerte lá, e segue a vida. Mas por que aquela mulher se matou? Porque o Estado não investiga o suicídio. Por que aquela mulher se matou? Não, porque ela era vítima de violência e tinha medo de denunciar. Então, veja, muitas mulheres falam isso. Olha, vou dar então, um a gente dado. percebe que é o filho que diz, né? Mãe, eu não aguento mais meu pai. Mãe, denuncie. Aí, quando os netos... Olha, eu atendo mulheres de 80 anos que são agredidas pelos companheiros, e os netos pegam na mão da mulher, leva ela lá, ela com aquela vergonha tímida, dizendo assim, é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu vim porque meus netos não aguentam mais a agressão. Então, veja, como a sociedade, os netos já têm outra visão, e a mulher com 80 anos é que conseguiu se libertar do agressor que agredia ela há mais de 50 anos. E isso foi libertador para ela foi outra mulher. E não foi nem os filhos, né? E não foi nem os filhos, foi os netos. Veja. Os netos. Né? Os netos, a cultura de pai para filho ainda passa. Então, assim, você tira pelos, né? Você tira pelos shoppings, a gente não sabe, mas de vez em quando está se suicidando dentro de um shopping. Agora há pouco foi no shopping daqui agora. Tá entendendo? Né? Pronto, exatamente. A gente, lá na loja, a gerente ligou para mim, porque uma das funcionárias nossa lá estava se tremendo todinha, porque viu a pessoa pulando lá de cima. O que é que o shopping faz? Simplesmente cerca aquilo ali, bota, tira, para nem a imprensa chegar perto. Então, assim, trata-se como também for um número. Para ele, número. Né, eu não posso... É o descaso com a vida, né? Exatamente. Veja que é uma coisa cultural que já entra de uma forma... Não é isso? Então, eu acho e o suicídio, ele nem poderia ser falado antigamente. Pronto, você nem poderia falar porque as pessoas achavam que se você falasse, você estava incentivando alguém a cometer o suicídio. Então, aquilo virava um tabu. E, na verdade, não é isso. A gente tem que falar sim, a gente tem que reclamar sim, a gente tem que ouvir quem precisa. Então, enquanto a gente guardar dentro de uma caixinha a morte de pessoas por perto, a gente só vai aumentar o número de pessoas que vão cometer o suicídio. Com certeza. A doutora falou que atende muita gente, Patrícia e tal. Aí eu pergunto a você, Patrícia, como essa questão trabalho muito essa questão comportamental dentro do grupo, e já aconteceu coisas comigo, uma vez eu fui entrevistar faz tempo isso, né? Mas não deixo de me emocionar ainda com alguns casos. Por mais que eu seja uma pessoa muito controlada emocionalmente, a gente trabalha para isso, negociação, controle,
né? Tô fazendo até o curso de psicanálise também, né? Movido pela Rose. Faça também, faça, tá entendendo? Até psicanálise você fazendo também. Mas quando eu terminar a psicologia, vou ser influenciada para ser psicanalista. Vai sim, vai. Fantástico. Então, já aconteceu casos comigo de eu estar entrevistando pessoas. Entrevistei 3 pessoas para a cozinha, tá entendendo? Há um tempo atrás. Depois que essas pessoas saíram, eu fechei a porta e eu comecei a chorar copiosamente, assim, sabe? Uma coisa que mexeu muito comigo, por 3 histórias diferentes, sabe? E eu me fiz de esponja. Peguei aquilo ali que não pode, eu sei que não pode, mas na hora, creio que estava sensível determinado por algum fato, por alguma coisa, e peguei aquilo ali. E hoje em dia, isso há anos atrás, e hoje eu vi algumas histórias, pronto, eu estava entrevistando uma pessoa a semana passada que ele me contou uma história e eu contratei o rapazinho assim, sabe? Por quê? Porque quando ele disse, mas tu não trabalha tal, aí conversando, ele, não, eu estou precisando de emprego, aquela coisa toda, mas eu faço faculdade. Faço faculdade de quê? Eu faço jornalismo, se eu não me engano. Aí eu disse, que bom, tal. Mora com quem? Mora comigo. Aí depois eu fiquei, quem é que tá pagando a faculdade desse menino? Fiquei, porque eu fico pesquisando, né? E eu só consigo terminar uma entrevista depois que eu faço todo tipo de coisa que eu realmente conheço a cultura, os valores daquela pessoa. E o que é que acontece? Ele disse, não, inclusive eu já paguei minha faculdade hoje, era dia 15. Aí eu fiz, e como foi que fez? Ele fez, eu vendo pipoca dentro do ônibus. Aí, sabe aquela coisa, está contratado. Cara, isso é, sabe, É um guerreiro. É um guerreiro, não tem vergonha, não tem nada, o cara está fazendo jornalismo, o cara, sabe? Mas aí onde eu quero chegar, certo? A gente que trabalha com pessoas, eu, você, Rose, Rubens, a gente está sempre lidando com notícias não tão boas e a gente tem que estar ali muito bem para transformar aquele não em sim, né? Para motivar, para botar a pessoa para voltar para a sociedade, para ela voltar a produzir. Independente se ela vai produzir números ou vai produzir na sua vida pessoal, social, profissional, mas a gente tem sempre que estar bem e fazendo para o povo produzir. No seu caso, que pega muito essas coisas, tem algum caso que você possa contar, claro, que diga assim, cara, eu me derreti, realmente eu queria ir embora, eu queria desistir, porque é uma coisa que mexeu muito com o meu emocional. Existem vários casos, mas um que me chamou muita atenção, eu estava na recepção, tem uma senhora muito assim, com roupas velhas, né, com umas criancinhas, aí ela disse que estava com fome, que o marido tinha tocado fogo na casa, e ela perdeu tudo, roupa, comida, tudo, ela só estava com aquela roupa e com aquelas crianças ali sem comida, sem nada. E aí eu fiquei assim, abalada, disse, meu Deus, essa mulher não tem uma roupa, ela não tem uma comida, as criancinhas pequenas não tinha nada. E aí eu sou muito de tomar atitude, sabe? Eu peguei o meu celular, fiz uma historinha com ela, joguei no Instagram, ela conseguiu muitas coisas, ela chorou, ela disse que não tinha nem o que comer naquele dia. Foi eu colocar nas redes sociais que um monte de cesta básica chegou para ela, chegou roupa, chegou comida. Ela começou a chorar lá na delegacia, as pessoas chegando com comida para ela. Então, assim, eu me sensibilizo, mas eu gosto de mostrar para a mulher a coragem. Eu não gosto de mostrar minha fraqueza. Porque se eu mostrar para ela que eu sou uma mulher fraca, onde é que ela vai buscar a força dela? Então, eu mostrei para ela que ela pode, que a gente está ali junta. Ela nunca imaginou que eu poderia fazer uma coisa dessa. Não, além de tudo, eu sou mulher de comunidade, eu sou negra, eu vim, né? Então, eu venci na vida estudando, eu sei o que é ter que ralar para ter as coisas. Então, a gente se deparar com 2 filhos, olhar para os 2 lados, e não ter o que comer, não ter o que vestir, é nessas horas que nós, mulheres e os seres humanos, temos que ser solidários uns com os outros e ajudar essa mulher a ser resgatada e dar dignidade para ela, sabe? Então, a Delegacia da Mulher, ela me fortaleceu nesse sentido de mostrar à mulher que ela pode ser bonita, que ela pode ser inteligente, que ela pode ser o que ela quiser, sabe? Porque se ela chegar na delegacia e ver uma mulher fraca, uma mulher para baixo, uma mulher que sabe, ela vai, onde ela vai buscar a força dela? Então, eu tenho que ser aquela mulher empoderada para empoderar outras mulheres. Essa é a minha missão, viu? Então, eu realmente, quando eu vejo que a mulher precisa, eu choro com ela, mas eu chego na mão, pare de chorar, levante a cabeça, porque a gente vai dar a volta por cima.
É isso que a gente tem que fazer com as outras. Se é para chorar, a gente chora, mas Muito também bem. a gente dá aquela sacolejada nela, sabe? A gente dá aquela Isso. sacolejada e diz assim, agora você vai levantar sua cabeça e você vai soltar fogos de artifício por ter se livrado desse homem que lhe fazia tanto mal. Então, ela abre o sorriso, segue adiante e vai ser feliz. Coisa boa, parabéns. É verdade. Rose, É lindo esse trabalho. Rose, Oi, diga, meu querido. você está com a palavra. Agora comigo. Porque se deixar, eu disse que eu sei que eu tenho um caderninho, né? Não, tá bom esse caderno aí, a hora já tá chegando. Ó, Rubens passou uma Rapaz, mensagem para que mim pena, né? que a internet dele caiu. Foi. Oh, Que que pena, né? Tentou e não pena. conseguiu. Tava sentindo Foi. falta dele aqui para a gente conversar. A conversa tá tão Não boa. é? Pois é, eu Que disse. pena. Café, é o café, cadê o café? É o café, é o café da noite, isso que é gostoso, né? Isso aqui é até uma terapia também, quando eu começo a falar do meu trabalho, eu fico logo empolgada, eu esqueço até dos problemas. Muito bem. Sublimar, bonito, sublimar. Muito bem. E o bom, a gente diz quando a gente gosta muito do que faz, os olhos brilham, não é verdade? Os olhos brilham, verdade. né? A gente Olha, eu amo ser polícia, eu amo ser mulher e eu amo ajudar outras mulheres. É para isso que é a minha missão aqui na Terra. Coisa boa, né? Olha aí, coisa linda, né? E uma futura psicóloga, né? E uma psicanalista. Se Deus quiser, vou ajudar outras mulheres também no emocional. Isso, de todas as formas, é isso aí. Doutora, me diga uma coisa, o que é que a senhora pode falar, Patrícia? O que é que você pode falar para as pessoas, para as mulheres hoje? O que é que você pode hoje, Patrícia, pode falar para essa mulher que está escutando ela hoje? Qual é a mensagem, né? A mensagem, o conselho. O mais difícil que seja a sua vida, por mais dolorosa, pelos problemas que você esteja passando, olhe para dentro de si e diga: eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser respeitada, eu nasci para ser amada. Então, nunca permita que ninguém machuque você, nem psicologicamente, nem fisicamente, porque nós estamos aqui para proteger você. Essa é a minha mensagem, porque para cima do medo, a coragem. Muito bem. Muito bem. Gostei. Rose. Olha, eu estou muito feliz, porque a Patrícia aceitou o convite, eu estou muito feliz nesse bate-papo, muito legal, nessa noite, onde ela pode ajudar tanta gente está escutando e está levando essa força, e vai continuar assistindo o seu canal também. Eu queria que você também desse o seu canal, para que as mulheres... Eu tenho um canal que passa dicas, eu falo histórias, eu passo, né, informações e orientações, então muita coisa boa tem lá para você. Lê cartas também. Leio cartas de várias mulheres, elas mandam as cartas, contando as histórias para mim, eu acho tão maravilhoso, assim, sabe? Eu comecei esse canal meio que tímida, que eu não sou muito boa com câmera, mas as mulheres, fala um pouquinho, fala o que é violência. As mulheres não sabiam o que era um certo tipo de violência, eu comecei, como assim? Então, eu digo, eu vou abrir um canal para contar suas histórias, e aí, Juntas Somos Fortes, com Patrícia Muniz, no YouTube. E eu tenho meu Instagram, Patrícia Muniz 32, que eu também tenho muita coisa boa lá para vocês. Eu falo muito de palavras positivas, de palavras de empoderamento, de autoestima, porque quando a mulher ela se ama, ela nunca vai permitir ser agredida por ninguém. Então, a gente tem que levantar essa bandeira de se amar. É isso aí. Muito bem. Patrícia, muito obrigado. Estamos chegando ao fim, né, Rose? Muito obrigado. Isso. Gratidão, viu? Vamos marcar nosso café depois, né, Rose? Vamos marcar, sim. Muito obrigado. Foi assim, para a gente foi uma honra tê-la aqui, certo? Eu já tinha ouvido falar muito bem de você, a Rose tinha falado, né? Eu também fui olhar lá nas suas redes sociais, vi que você é muito querida, né? E para a gente é uma honra tê-la aqui. Foi muito bom, porque o pessoal, os ouvintes da gente, com certeza, depois vão estar tudo se comunicando conosco. E com certeza comentando muito essa live que a gente fez hoje. Com certeza. E me coloca aqui à disposição, viu? Me coloca aqui à disposição. Vai vir outra vez, sim, a gente vai chamar. De quem precisar de ajuda na delegacia, precisar conversar comigo, a gente está com vergonha, me procure, né, nas redes sociais, vamos bater, a gente pode marcar, eu posso lhe orientar e posso, sim, ajudar você a sair do ciclo de violência. Pronto, e a gente vai precisar muito de você, né, Rose? E assim,
você já vai ser nossa sócia aqui. Não se preocupe não, que a gente vai chamar você aqui. Casa do canal. Com certeza. Obrigada pelo carinho, viu, Rose? Obrigada. Isso é um assunto de uma grande importância, e eu creio que a gente tem que estar sempre divulgando isso, porque tem muitas mulheres que estão precisando, nesse momento, ouvir essas palavras, principalmente de vocês, duas grandes mulheres aí, né, duas grandes guerreiras aí, que faz a diferença, né, nessa sociedade da gente. Muito obrigado mesmo. Rose, querida, grande abraço. Um abraço, um beijo para todos. Um beijão também. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.